Prestem atenção. LY é formador de um advérbio. Everything in one place. Nos bastidores a gente está vendo frases em inglês. Você precisa de inglês para tudo. Tudo, exatamente tudo. O computador apresentou um problema agora há pouco aqui e ele diz o seguinte: everything in one place. Está tudo em um lugar, em um único local. Interessante. Você tem que utilizar o inglês. Inclusive, já eu falo sobre as redes sociais, o Twitter, o Blogspot, que o Luiz Carlos comentou com você. É muito importante que você fique atento a todas essas tecnologias e perceba o seguinte: a importância do inglês. Você precisa de inglês para tudo isso aí, para estar atualizado a isso aí. Então, vamos voltar para cá. O LY, como eu estava falando, veja na tela, o LY indica o quê? Ele é formador de advérbio. Prestem atenção. Não necessariamente a palavra com LY será advérbio. Então, nem toda vez que você encontrar o LY, isso aqui é obrigatoriedade, quer dizer que ele vai ser advérbio. Não. Geralmente o LY mostra o quê? Um advérbio, mas nem todo advérbio termina em LY, nem todo LY, isso é importante, nem todo LY é sinal de que aquela palavra é um advérbio. Aqui sim, nós éramos completamente livres. We could do what we wanted to. Nós podíamos fazer o que nós quiséssemos, ok? Perceba que aqui nós temos um verbo no passado, wanted. Aqui nós temos um outro verbo no passado, o verbo de ligação, o verbo to be, no caso passado, were, ok? We were completely free. Free é o quê? Queria até fazer uma consideração com relação ao free. Aqui ele diz: nós éramos completamente livres. Nós podíamos fazer o que nós queríamos. Podíamos fazer o que quiséssemos. Com relação ao free, essa palavrinha aqui, pode ficar até na tela. Aparece demais aqui em Natal algumas festas, algumas baladas, alguns folders, alguns banners, alguns cartazes, inclusive outdoors, com festas com bebida free. Esse uso do bebida free, eu brinco bastante sala dela com relação a isso. Ele é errado, você misturar o português com o inglês e principalmente da forma que ele está sendo empregado, ok? Quando você diz que alguma coisa é free e esse free aparece após o substantivo, prestem atenção. Se eu tenho bebida free, em primeiro lugar já está errado, você usar o português juntamente com o inglês. Mas se você comprar uma pastilha, um chiclete, que ele seja sugar free, sugar, açúcar, hífen mais o free, preste atenção que esse free dá uma ideia de ausência. Sugar free seria o quê? Sem açúcar. Então, muito cuidado. Sugar free, sugar hífen free, sem açúcar. Alcohol free, uma bebida que você toma e ela venha a ser alcohol free, ela seria o quê? Sem álcool, ok? Portanto, se você vai para uma festa com bebida free, consequentemente essa festa deveria ser o quê? Sem bebida. Então, muita atenção com relação a isso. A posição do free é importante. Se você tem um substantivo, hífen e free, esse free indica que é sem o substantivo retomado que aparece anteriormente. Ok? Beleza? Tudo bem? Vamos para mais um verbo modal. Agora vamos dar uma olhada no verbo modal must. Must indica o quê? Geralmente indica obrigação, dá uma ideia de obrigação. E eu coloquei para você aqui outras situações do must, usado para dizermos alguma coisa que nós temos certeza que é verdadeira, tá? Além disso, indica uma forte probabilidade. Por exemplo, you must travel tonight. You must travel tonight. Must geralmente traduz-se como deve, dever. Você pode simplesmente dizer ter que. Eu devo viajar hoje à noite, eu tenho que viajar hoje à noite, é como se fosse uma obrigação, é como se fosse algo que eu tenho que fazer. Então, se você deve viajar hoje à noite, você tem que viajar hoje à noite. O ABC, aquele clube considerado mais querido do Rio Grande do Norte, estamos falando para o Rio Grande do Norte, embora não seja ABCdista, eu discuto muito com o Luiz Carlos, com alguns amigos, se é o mais querido realmente, mas uma frase com relação à torcida do ABC, que está muito feliz com o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. O ABC must have won the game. Vamos supor o seguinte, houve uma festa fantástica no Frasqueirão, no estádio do ABC, no último domingo, tá? E por algum motivo você passou próximo, você passou próximo ao Frasqueirão, desculpa, e viu aquela festa, todo mundo vibrando, aquela aglomeração de gente, todos felizes. Você deve chegar a uma conclusão. O ABC must have won the game. Won vem de win, game é jogo. O ABC deve o quê? O ABC deve ter vencido o jogo. Por que você chega a essa conclusão?
Por que você chegou a essa conclusão? Porque everyone is celebrating. Perceba aqui, ó. Everyone, todos. Detalhe, everyone em inglês, ele é utilizado no singular. Everyone is. Em português fica todos estão. Todos estão celebrando. É como se cada um estivesse comemorando ou celebrando. Então, nesse caso aqui, ó, eu não posso afirmar com certeza, mas provavelmente há uma forte probabilidade, presta atenção, indica uma forte probabilidade do ABC ter vencido o jogo. Por quê? Porque todos os torcedores alvinegros estavam celebrando, comemorando ao som da banda Grafite, entre outras coisas mais. Então o ABC deve ter vencido, deve ter ganho o jogo. Todos estão comemorando, celebrando, tá bom? Além de must, nós temos o might. Might indica o quê? Might indica possibilidade também, ok? O may e o might, eles indicam possibilidade, certo? Aqui nós temos o might, deixa eu ver se eu pulei, não, tá aqui, might. Might indica probabilidade, detalhe, nós temos may e might, que dão a ideia de possibilidade, de probabilidade, tá? May, poder, might, poderia, você já ouviu alguém falar isso? Não necessariamente o might tem que ter tradução como poderia, de poderia. Muita gente diz, alguns professores inclusive comentam que may é poder e might é poderia. Não necessariamente, tá? May e might indicam o quê? Probabilidade, possibilidades. Só que o may, ele é uma indicação de probabilidade maior que o might. No caso aqui o might, uma probabilidade menor. Exemplos, it may ou it might be true. Pode ser verdade, deve ser verdade, talvez seja verdade. It may, it might. Para você vestibulando, alguma dúvida com relação a isso? Algum problema com relação a isso? Não deve existir. Por quê? May e might indicam possibilidades, ok? Se é mais ou menos, se é maior ou menor, não interessa. Continuam sendo possibilidades. Por exemplo, she may or might know. Ela pode saber, ela deve saber, talvez ela saiba. Isso aqui seria o quê? Seria uma probabilidade, seria uma possibilidade. E ainda uma frase maior, a letra está um pouquinho menor, mas você acompanha bem. I haven't decided yet where to spend my holidays. Eu ainda não decidi, detalhe, com relação ao ainda seria esse yet que aparece aqui, ó. O yet, desculpa, volta para cá, eu teclei aqui, ele foi para outro quadro. I haven't decided yet. O yet, quando usado em frases negativas, se você tiver com um papelzinho, uma caneta na mão, copie isso aí, ó. Yet em frase negativa significa ainda não. Yet, como conjunção, no início de uma oração, ele pode ser usado como entretanto, no entanto, entretanto, parecidíssimo com aquele however, é como se fosse um sinônimo de however. Então aqui seria, I haven't decided yet where to spend my holidays. Spend é passar, spend é gastar. Eu ainda não decidi onde passar meu feriado ou minhas férias. Detalhe que aqui eu coloquei na tradução férias pelo fato de você usar o S, de aparecer o S. Holiday pode ser feriado, holidays poderia ser férias. Então aqui a gente está interpretando como sendo o quê? Eu não decidi ainda onde passar minhas férias. Eu posso, eu poderei, talvez eu vá para a Bahia. Então talvez eu vá passar as férias na Bahia, um carnaval na Bahia, algo desse tipo, ao som do chiclete com banana, ok? Sou suspeito em falar isso aí. Mas o may e might indica o quê? Indica uma possibilidade, tá certo? Um grau de probabilidade. May e might indicam, então, probabilidade, tá bom? E para encerrarmos essa primeira parte, no caso com verbos modais, o should, tá ok? Should é usado para dar conselhos ou opiniões. Eu costumo dizer que o should é usado para quê? O should é usado naquela situação que, se fosse bom, aquilo que se fosse bom, ninguém daria, o cara venderia, ou seja, o conselho, a recomendação. Indicam que é certo fazer o que você devia, o que você deve, o que você deveria fazer, ok? Exemplos. You look tired. You should go to bed. You look tired. Tired é uma palavra comumente usada em textos de vestibulares. O tired seria cansado. Você parece cansado. Detalhe, presta atenção no look. Look não necessariamente significa olhar. Olhar seria look at. Para ser olhar, quem olha, olha para alguém, olha para alguma coisa.
Então, se o look aparecer sozinho, ele não dá uma ideia de olhar para, ele dá uma ideia de parecer. Você parece cansado. Você deveria ir para a cama, você deveria dormir. Should pode ser seria melhor ir para a cama, algo desse tipo, ok? Antes da aula eu estava conversando com o Luiz Carlos e a gente perguntando sobre a situação do nosso América, o América Futebol Clube, na minha opinião, o mais querido, pelo menos por mim. É verdade. O América, é verdade, né, professor? É. O América should stay at the second division. Na minha opinião, na opinião do professor Luiz Carlos, na opinião daqueles que gostam do futebol do Rio Grande do Norte, o América deveria ou deve permanecer na segunda divisão, ok? Ao contrário do que alguns dizem, eu acho que o lugar de ABC e América é na Série B, é na segunda divisão, lutando para chegar na Série A. Então, nesse caso aqui, nós temos o quê? Uma frase para o América também. Só faltou a do Alecrim, mas daqui para o final da aula eu faço uma com Verdão Maravilha, em homenagem ao meu amigo Fábio Marques, ao meu amigo Fininho, professores do Contemporâneo, que são torcedores do Alecrim Futebol Clube, um clube que já nos deu muito orgulho e também já me fez algumas raivas, que ele já foi campeão, acho que bicampeão em cima do América, inclusive quando eu comecei a frequentar o Machadão, Luiz Carlos. Eu comecei a ir a campo de futebol, assistia jogos do América e Baiquinha, hoje amigo meu, Baiquinha fazendo gol no Alecrim para danado, fazendo isso, fazendo aquilo. Então, uma frase para o ABC, voltando para a aula, uma frase para o ABC, uma frase para o América, ficamos empatados e eu estou devendo somente a frase do Alecrim, ok? Vamos fazer um resumo agora, vamos retomar, fechar essa parte de verbos modais. Veja na tela, agora nós temos um quadro, uma pequena síntese, na verdade, com relação a quê? Os verbos modais, cada um deles o que eles vão expressar. Por exemplo, can e could, can geralmente presente e o could indicando passado ou condicional. Can e could indicam o quê? Habilidade, capacidade ou permissão informal. Eu posso, eu consigo, eu tenho condições, capacidade, habilidade para alguma coisa, ok? Podemos usar ainda como possibilidade. Não está aqui no quadro, mas ele pode aparecer como possibilidade. Possibilidade mesmo é o may, tá? May, pode chover, talvez chova, etc, 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 tá? Então o may indica possibilidade e seria também uma permissão formal. O aluno de idioma, geralmente ele pergunta o seguinte, posso entrar? O may é formal e o can é informal? Sim, may é formal, o can é informal. Hoje em dia você usando o may é usado naturalmente, não tem essa formalidade toda não. Might indica o quê? Uma possibilidade mais remota. Might indica o quê? Uma possibilidade mais remota, ok? Perceba, should, acabamos de ver o uso do should, ok? Should indica o quê? Conselho, recomendação forte, tá? Should indica conselho ou recomendação forte, tá bom? Must, obrigação, dedução, conclusão lógica. O ABC deve ter vencido o jogo, porque todos estavam comemorando, não é? Então, você chega a essa conclusão lógica a partir de quê? A partir de toda uma vibração, de toda a energia que vocês encontraram no último domingo no estádio Maria Lamas, tá bom? E para terminar, o need, necessidade. O América precisa vencer o Ipatinga no próximo sábado. Need, necessidade, tá bom? Então, neste caso aí, nós temos o quê? Nós temos o uso do need também como verbo modal, ok? Então, essa parte de verbos modais, essa explanação do verbo modal, eu acho importante. Para cada situação, eu coloquei uma frase para vocês, ok? Na volta do intervalo, antes vou bater um papo rapidinho com o Luiz Carlos, mas depois do intervalo eu volto com um texto bem interessante para você. Luiz!